Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para gravar, mais um vídeo referente às lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical, referente à revista Compromisso, essa revista que nós sempre, esse primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando, tá certo? Os livros poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cantos. Nós estamos hoje, viemos aqui hoje ministrar a lição de número 7, que ela tem por título Instrução Paterna, Conselho aos Filhos. Tá certo? Essa é a lição 7 do primeiro trimestre de 2020. O textual está lá em Provérbios, capítulo 7, verso 1. Tá bom? Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de falar para os irmãos aquilo que a gente sempre vem comentando, nos nossos estudos, tá certo? Que os irmãos, essas lições que nós ministramos aqui, elas não têm de forma alguma a característica de substituir a escola bíblica dominical, certo? É um meio que nós achamos de estudarmos a lição junto com os irmãos, e também um meio que nós achamos de incentivar os professores da Escola Bíblica Dominical a se prepararem melhor para a lição, pesquisarem mais, usar o slide que a gente disponibiliza lá no grupo Compromisso com a EBD no WhatsApp, tá certo? O nosso canal no YouTube, o canal da Viped, nós temos esses vídeos postados lá, tá bom? E nós semanalmente estamos fazendo isso, tá certo? Houve um probleminha essa semana, nós não conseguimos postar a tempo, tá certo? Para nós aqui, de Campina Grande, Paraíba, Igreja Batista Jardim Paulistano, nós estaremos estudando domingo a lição 9, domingo agora, Hoje são 19, 20, 21, dia 22 de março, nós estaremos estudando a lição 9, tá bom? Eu estou ministrando a lição 7, mas até lá nós estaremos já com o vídeo pronto da lição de número 9, tá bom? Com toda essa repercussão aí de coronavírus, com toda essa repercussão aí dessas infecções que estão acontecendo pelo mundo e pelo Brasil, mas nós estaremos diariamente aqui, com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, ministrando as lições, e em primeiro lugar que o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Então o título da lição, Instrução Paterna, Conselho aos Filhos. Lição 7, o texto áureo está lá em Provérbios, capítulo 7, verso 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, o que esse texto, que Salomão está querendo falar aqui, na verdade nós temos aqui um diálogo entre Salomão e um possível filho. Tá certo? Nós entendemos que Salomão aqui está instruindo um filho seu para que ele venha a ser uma pessoa bem-sucedida, não na questão financeira, mas uma pessoa bem-sucedida com relação à vida, caráter, normas, exemplo, limites, enfim, a gente vai ver isso no decorrer das lições, tá bom? Então o texto base é esse. A nossa introdução, ela diz o seguinte: Provérbios é o terceiro livro que compõe os livros poéticos, Estudamos o livro de Jó, foi o livro passado que nós estudamos, e agora estamos estudando Provérbios, tá certo? Um dos livros que não está exposto aqui é o livro de Salmos, tá? Que é considerado também livros poéticos. Por isso que está dizendo que Provérbios é o terceiro livro que compõe os livros poéticos, tá certo? O que são livros poéticos? São livros que nos levam a refletir e a repetir várias vezes sem se cansar, e sempre achar nova interpretação e mais entendimento, tá certo? Quando um livro poético ele é mencionado, ele é lido, ele são ministradas lições através dele, mensagens, enfim, é algo para que a gente reflita, a gente pense. A linguagem é uma linguagem de fácil interpretação e, na verdade, é algo que nos leva a pensar como seria, como deveria ser a nossa vida, tá? Davi, Salomão, Asaf são alguns desses autores, tá? Então, os livros poéticos, tá? Alguns dos autores desses livros, Davi, Salomão e Asaf, além de outros, tá bom?
são expressões da vida comum com intenção, olha isso aqui, de ajudar as pessoas a viverem corretamente. Esses livros poéticos, eles nos trazem orientações de como as pessoas devem viver de uma forma correta, tá bom? Então, para que todos vocês entendam aí, né, o sentido do livro poético, tá? Ele tem a intenção de ajudar as pessoas a viverem corretamente, tá? O ponto 1 diz assim, conselho de um pai, está lá em Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 4, tá bom? É importante notar que são os pais os responsáveis por ensinarem seus filhos, tanto o pai como a mãe, tá bom? Porque existe na nossa sociedade uma ideia de que o pai é que deve ensinar ao filho. E muitas vezes nós estamos pensando de uma forma totalmente equivocada, né? Pai e mãe são os responsáveis por estarem ensinando aos seus filhos, tá bom? Tanto o pai como a mãe, tá? Nenhum dos dois tem um peso maior ou menor, tá? Todos os dois, eles têm a mesma responsabilidade de ensinarem a seus filhos, tá certo? O texto lá de Provérbios 1:8 diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, tá? Salomão, lá no capítulo 1, verso 8, ele falou isso, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo que são ambos, né? Tanto o pai como mãe, eles são responsáveis por ensinarem a seus filhos, tá? Crianças precisam de pai e mãe. Isso é uma coisa óbvia, né? Existe uma estatística que diz que crianças que são educadas sem a figura paterna ou a figura materna, né? Filhos que são criados em lares com os pais em separação, geralmente são pessoas problemáticas, certo? Porque uma figura não substitui a outra. A figura do pai, em hipótese nenhuma, vai substituir a figura da mãe. E nem a figura da mãe, em hipótese nenhuma, vai substituir a figura do pai. Então, crianças precisam de pai e mãe. Cada um ajudando no crescimento e amadurecimento dos seus filhos. Cada um, tanto o pai como a mãe, eles ajudam no crescimento e no amadurecimento de seus filhos, no entendimento, na lógica das coisas, né? Os filhos chegam para nós como um computador zerinho, sem programação, precisando que possamos instalar programas para que o software funcione perfeitamente. Então aqui o autor da lição ele faz um comparativo, tá? Dizendo que crianças são semelhantes a computadores que são comprados em lojas, computadores novos, né? Quando a gente compra um computador, na verdade, ele não vem com nenhum tipo de programação. Ele vem com, no caso, o programa padrão, né, instalado, que geralmente é o Windows, vem instalado, mas algumas coisas faltam, né? Um antivírus falta a questão também de algum programa para digitação de texto, enfim. Então ele vem zero, ele vem sem nenhuma instalação. E essa instalação, né, ela deve ser feita para que o software, no caso o programa, o computador, a sua memória, funcione corretamente, no caso o processador de um computador, tá certo? A máquina vem com a capacidade de reproduzir, porém a instalação deve ter os programas certos, certo? A criança, quando ela vem com uma capacidade enorme de reprodução de informações, né? E cópia de exemplos, tá? Mas isso tudo tem de haver a instalação dos programas certos, tá bom? Orientações corretas de como se proceder no decorrer ou diante da vida, né? Então, o autor aqui ele faz uma comparação de um computador novo e uma criança, né? Ambos eles têm capacidade suficiente para instalar programas, que sejam instalados programas nele. Porém, esses programas têm de ser programas corretos e confiáveis. Que programas estamos colocando na mente dos nossos filhos? Isso é uma pergunta. Quais os programas que estamos colocando na mente dos nossos filhos? Precisamos, em primeiro lugar, dar exemplo para que os programas que serão instalados não sejam de origem pirata.
Os irmãos podem imaginar que existem programas que são instalados em máquinas, em computadores, e que esses programas eles são piratas, são de origem falsa, são cópias, né? E geralmente esses programas de origem pirata, eles são em sua grande maioria, são vírus que danificam o computador, tá certo? Então, como o autor está dizendo, precisamos em primeiro lugar dar exemplo para que os programas que serão instalados não sejam de origem pirata, mesmo que haja ou tenha a intenção de haver uma instalação de um programa pirata, de uma ideia errada, de um procedimento errado. Mesmo assim, se nós estivermos dando exemplo aos nossos filhos, eles não permitirão que tais informações alcancem as suas mentes, né? Pode ser que alguém até diga, até mencione alguma informação incorreta, mas como eles vão ter exemplos, eles de forma alguma irão aceitar essas informações, tá? Somos responsáveis pelo cuidado físico, mental, emocional e espiritual dos nossos filhos. Nós, pais, somos responsáveis por esses cuidados, né? Tanto físico, mental, emocional e principalmente, né? Um dos pontos mais, vamos dizer assim, negligenciados pelos pais é a questão espiritual. Tá bom? As pessoas, os pais, colocam a responsabilidade no pastor, colocam a responsabilidade na igreja, enquanto isso, pastor e igreja são complementos de uma disciplina, tá certo? Mas o ensinamento tem que partir do pai e da mãe. Mas muitos pais estão preocupados com bons colégios, que seus filhos possuam bens, mas nunca se preocupam com a formação moral e espiritual da criança. Olha o que esse texto diz, né? Tem muitos pais que estão preocupados com o futuro material do seu filho, que não é nada errado. Não existe pecado nisso, tá certo? Mas estão esquecendo do principal, né? Uma formação moral e espiritual de uma criança. Muitos pais estão negligenciando aqui nessa área. Alguns pais terceirizam para a igreja a responsabilidade do ensino da palavra de Deus e se esquecem que são eles que devem realizar a instalação dos programas certos. A igreja é um complemento, como a gente falou. A tarefa principal é dos pais, tá certo? Se o filho é ensinado dentro de casa, é instruído dentro de casa, é encorajado dentro de casa a servir ao Senhor, tá certo? A andar num caminho correto, tá? A igreja, ela é um complemento. A igreja ela vai complementar esse ensinamento. Não vai se responsabilizar por esse ensinamento, porque a responsabilidade é total dos pais, tá bom? Os conselhos de ambos não podem ser apenas de citações, mas de vivência, tá certo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é um ditado popular que há décadas a gente escuta isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, o camarada ensina verbalmente, mas não ensina com a vida. Salomão aqui está dizendo, né? Que tem de ser com vivência, tem de ser com exemplo, tem de ser com o dia a dia. Tá certo? Esse texto de Provérbios 4, verso 10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Olha que promessa que existe aqui nesse texto de Provérbios 4, 10. Tá certo? Nós vemos hoje que as coisas estão um pouco fora do seu eixo. Quando eu digo isso, são os princípios que estão distorcidos. Os valores estão distorcidos. Tá certo? Há alguns anos atrás nós tínhamos a ideia, e o curso natural da coisa é isso que eu vou dizer aos irmãos agora, tá certo? Do pai, do filho sepultar o seu pai. Isso é algo, é vida, tá certo? A tendência normal da coisa são os filhos sepultarem os seus pais. Nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, o contrário. Muitos pais estão sepultando os seus filhos, tá certo? E muitas vezes a causa dessas mortes é justamente isso. Filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Filhos, nos nossos dias atuais, no século XXI,
não querem ouvir orientação de ninguém, principalmente de pai e de mãe. E estão enveredando por caminhos perigosos e algum desses caminhos até de morte, sem retorno. Tá certo? Então os filhos têm de verem isso, né? Tem que ter cuidado com essa questão. Para desafiar um filho desta forma é preciso ser um exemplo. Para desafiar um filho a dizer assim, olha, faça o que eu faço. Você tem que ser exemplo. Num mundo corrompido como esse que nós vivemos, né? O que podemos esperar de uma geração que não aprende parâmetros morais e espirituais? A gente não pode esperar nada. O que é que eu posso esperar de uma geração que ela vive sem limites? Os jovens de hoje, eles não têm limites para nada. Os jovens de hoje querem namorar e fazer sexo com suas namoradas. Os jovens de hoje querem usar drogas. Os jovens de hoje querem ir para as baladas da vida e querem pernoitar nas baladas e querem ter filho fora de um casamento e querem ter uma vida sexual ativa quando não é para ter essa vida sexual ativa, onde a Bíblia diz que o sexo ele é permitido por Deus só após o casamento, tá? Quando a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, o que a gente vai esperar de uma geração que não aprende parâmetros morais e espirituais? Na verdade, nós não podemos esperar algo de bom. Sempre vai ter uma interrupção no meio do caminho, porque as coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Não estão caminhando como deveriam caminhar, certo? A responsabilidade dos pais com a educação dos seus filhos é grande. E precisam estar atentos ao vírus. Lembra lá que eu falei de vírus, né? Passados pela mídia, onde cada um faz o que bem entende e não precisa prestar contas a ninguém. O que vale é o ter e não o ser. Existem pessoas hoje que não têm escrúpulo algum, não tem limite nenhum, tá certo? E pensam que a vida é como se fosse a casa dele. Uma casa que ele dita as regras, o filho é quem dita as regras. A casa onde o pai obedece ao filho e não é o filho que obedece aos pais. Tá certo? Então a responsabilidade é grande dos pais, que precisam orientar os seus filhos desde pequenos, os limites que eles precisam ter. Tá? Filhos são limitados. Filhos não são pessoas que chegam para mandar ou para ditar regra, não. Eles são pessoas que chegam até a gente e que a gente deve instalar essas orientações na mente dele para que eles entendam que existe limite, que existe alguém, humanamente falando, que é superior, no caso pai e mãe, que precisa estar orientando e sendo também respeitado. Os vírus acabam com o nosso sistema. Na sociedade, eles atacam nossos filhos. Quantas e quantas vezes, né, o pai e a mãe passam a vida inteira ensinando ao filho a maneira de proceder, como agir, como andar, como caminhar, e o filho entra numa faculdade, entra numa universidade, e com 2, 3 semanas o filho está totalmente rebelde ou enveredando por outros caminhos, porque os colegas, os professores disseram que aquilo ali é um estilo de vida, é melhor para ele. Enquanto o pai e a mãe passou anos e anos ensinando, mostrando, né, querendo tirar o filho do mau caminho, enquanto por pouco tempo, né, as coisas mudam de uma forma extravagante. Quais são os antivírus que precisamos implantar em nossos filhos? O que é um antivírus? Um antivírus é um programa que é instalado nos computadores que eles acabam com os vírus, né? Então nós vamos ver quais são os antivírus que precisamos implantar em nossos filhos. O que é que nós devemos ensinar? O que é que nós devemos usar como complemento de uma boa conduta para os nossos filhos? Exemplo cristão é um deles, tá certo? Mostrar que realmente você é um crente na pessoa de Cristo. Ensino da palavra, ensinar as escrituras sagradas ao seu filho. Total dependência de Deus. Estamos passando por um momento no mundo todo em que um vírus tem implantado o caos no mundo. Em que um vírus tem promovido, né,
a falta de fé das pessoas, em que um vírus tem deixado pessoas sem dormir. E muitas dessas pessoas um dia aceitaram Jesus como Senhor de sua vida. E muitas dessas pessoas não entenderam que nós, eu e você, somos totalmente dependentes do Senhor. Não existe político, não existe governo federal, não. Nós somos dependentes do Senhor. Então, se nós estamos debaixo da potente mão de Deus, como lá em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6 e 7 diz, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá? Então, dependência total de Deus. Então, os 3 exemplos aqui de antivírus que nós devemos implantar na mente dos nossos filhos é o exemplo cristão, o ensino da palavra e total dependência de Deus. Tá certo? Vivendo dessa forma, apresentaremos para os nossos filhos como ser um pai e uma mãe segundo o coração de Deus. O que é que Deus quer de um pai e de uma mãe? Que eles ensinem a criança no caminho que ela deve andar. E, para que a gente possa entender esse texto, o texto propriamente dito ele não está falando de algo espiritual, está falando da vida cotidiana. Ensinar a criança no caminho que deve andar. E até ela chegar na idade adulta, ela não vai se desviar dele. Honestidade, prudência, zelo, misericórdia, coisas que nós precisamos vivenciar nessa terra. Certo? Hoje em dia nós vemos que quando uma pessoa acha um valor e sabe quem é o dono daquele valor e vai devolver, isso é uma coisa extraordinária. Que na verdade deveria ser uma coisa normal. Se você acha algo e esse algo que você achou pertence a fulano de tal e você conhece fulano de tal, você sabe onde fulano de tal se encontra, nós temos a obrigação de devolver, porque não é nosso. Diferentemente quando se acha alguma coisa, uma quantia, algum bem, que ninguém questionou, ninguém reclamou, você não sabe de quem é, você achou. Agora, você sabendo a quem pertence, né, e a pessoa vai devolver, isso hoje em dia é motivo de nego estar filmando, estar postando vídeo, o que é algo extraordinário, quando deveria ser algo normal, né, por falta de conhecimento, por falta de orientação. Então, pai e mãe, segundo o coração de Deus, são esses pais que ensinam uma vida prudente aos seus filhos, tá? Precisamos buscar essas atitudes a cada dia, pois não recebemos o bebê com manual de instrução. A gente precisa buscar esse conhecimento todo dia, nós como pais, e precisamos passar para os nossos filhos, porque eles não vêm com manual de instrução, dizendo tem de ser assim, tem de ser assado, enfim. Né? Eu só tenho um filho, minha filha, né? Eu só tenho uma filha, mas tem pessoas que têm 2, 3 filhos. E para quem tem mais de um filho sabe, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, porém com temperamentos diferentes. São seres humanos, isso é normal, né? Cada um que chega é diferente, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. São diferentes, né? São bem diferentes cada um. O segundo ponto da lição é celebrando a sabedoria. Ao mesmo tempo que Salomão aconselha o filho na instrução fundamental para a vida, ele também celebra a sabedoria nos versículos de 1 a 4. O autor oferece 3 condições. O que é que o autor oferece aqui? Se aceitares as minhas palavras, se clamares por discernimento, se buscares entendimento. Lembrem que a conjunção se é condicional, aceita-se ou não. Então, quando há uma celebração da sabedoria, né, o autor oferece 3 condições para que você possa celebrar a sabedoria. Aceitar as palavras do Senhor. Se aceitares, o homem pode aceitar ou não. Se clamares por discernimento, o homem pode clamar ou não. Se buscares entendimento, o homem pode buscar ou não. Então, esse se é condicional. O homem pode aceitar, como pode não aceitar. Tá certo?
Eu lembro daquele texto lá no livro de Êxodo, quando diz assim, o próprio Deus, ele diz, ei, eis que vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele dá uma dica, diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele colocou os dois caminhos diante do homem e ainda deu uma dica, escolhe a vida para que vivas, a bênção para que vivas, né? Então, o homem tem um direito, o poder de escolha, ou aceita ou não. É uma escolha que tem suas consequências. Toda escolha que nós fazemos nessa vida, nessa terra, tem suas consequências. Toda escolha. Não fugimos dessa regra. Tá certo? O sábio Salomão orienta os pais a desafiarem seus filhos pela busca da sabedoria, que é um presente de Deus. Não entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:5. Só acha-se sabedoria aos pés do Senhor. Não existe uma questão de sabedoria humana, onde o homem adquire uma sabedoria humana, não. A sabedoria, ela é algo divino, ela provém de Deus. Tá certo? O homem pode ser inteligente demais, o homem pode ser culto demais, mas sábio, a sabedoria, ela só provém do Senhor. As consequências boas dessa busca estão narradas no restante do capítulo, bem como os resultados negativos pela não obediência a elas. Então, essas consequências boas, as consequências boas dessa busca estão narradas no restante do capítulo, bem como os resultados negativos pela não obediência a ela. Então, vai existir algo negativo se você não obedecer, né? Vai existir algo negativo se você não obedecer. E vai existir algo positivo, bênção, se você, na verdade, obedecer. Tá? É fato consumado que todas as escolhas que fazemos na vida têm suas consequências. Toda escolha que fazemos na vida tem suas consequências. Existem algumas escolhas que não trazem consequências drásticas. Um exemplo, eu tenho uma camisa amarela e uma camisa verde. Com qual camisa eu saio? Qual camisa eu visto? Isso é uma escolha que você vai fazer que ela pode não trazer nenhum tipo de consequência para você. Tá? Mas a escolha de você ter um filho fora do casamento é algo que você pode escolher ter e pode ser não. Com certeza você vai ter consequências drásticas no decorrer de toda a sua vida. Então existem consequências que são pesadas, né? Serão boas ou más, dependendo do tipo de escolha tomada. As consequências, né, as escolhas, elas serão boas ou más, dependendo do tipo de escolha. Né? As consequências poderão ser boas e poderão também ser más. Para que nossos filhos façam as escolhas boas, é preciso que eles vejam em nós esse cuidado em buscar ao Senhor pela orientação e sabedoria em tudo o que fazemos. O que é que o filho vai ver o pai fazer, a mãe fazer? Não é discutir, não é brigar, não é xingar o marido, não é estar em pé de guerra dentro de casa, não. O que o filho vai ver como exemplo é um pai e uma mãe dependente do Senhor. É um pai e a mãe que está passando por uma situação difícil e ele se ajoelha diante do Senhor e diz: Deus, me ajuda, porque eu dependo do Senhor. Então isso é exemplo aos filhos, né? Estamos sendo vigiados 24 horas por dia, tanto pelos olhos dos filhos mais maduros, como pelos olhos dos filhos mais jovens. Estamos sendo vigiados. O pai e a mãe é vigiado 24 horas por dia. Devemos ter sabedoria no falar, no agir, no comportar e no tratar os familiares e etc. Temos de ter sabedoria nessas condições. Para quê? Para que alguém, né, que está nos observando depois venha dizer: você está me pedindo para fazer determinada coisa e você mesmo não faz. Então temos de ter cuidado com isso, somos vigiados, tá? Devemos passar exemplos dignos de serem copiados. Temos de passar exemplo onde as pessoas digam assim: eu vou fazer semelhante ao que fulano está fazendo. Eu vou fazer semelhante ao que fulano fez ou está fazendo. Né? Porque são exemplos dignos de serem copiados. Isso é fácil? Claro que não. Mas é o que Deus espera de nós. E as orientações estão nesse rico texto de Provérbios. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o que Deus espera de cada um de nós.
O terceiro ponto, o temor do Senhor é a base da vida. Está lá em Provérbios 3. No capítulo 3, o autor faz um desafio maior, que é confiar em Deus e honrá-lo. Não basta confiar. É preciso que o comportamento vivido a cada dia seja uma maneira de honrar ao Senhor. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, o crente pode beber, tomar cachaça, tomar cerveja, uísque, enfim. Eu disse: rapaz, eu não vejo... Eu disse assim a ele, entendo o que eu falei. Eu disse: o crente ele está livre para fazer o que ele quiser fazer. Mas tem um texto bíblico que diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto, se a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus, onde é que Deus está sendo glorificado quando eu bebo minha cerveja? Onde é que Deus está sendo glorificado quando eu vou tomar minha dose de uísque ou minha cachaça? Enfim, é para a glória de Deus, meu irmão, isso aí. Se não é para a glória de Deus, não pode ser feito. Se não é para glorificar o nome do Senhor, não é para ser feito. Então tem pessoas que perguntam, a Bíblia diz que não beba. Realmente, não tem texto na Bíblia. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar. Mas não tem um texto específico dizendo assim, não beba. Não tem. Mas existem textos que nos levam a entender que aquilo não é benéfico para a minha vida. Como esse que eu citei agora. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Tá? Então, o comportamento vivido a cada dia seja uma maneira de honrar a Deus. O meu comportamento e o seu a cada dia, que Deus seja honrado na nossa vida. O sábio não só aconselha o filho a ouvir suas orientações para um viver honesto, mas a honrar o Senhor pela sua retidão de caráter e compromisso com o Senhor. Tá? Salomão ele não só aconselha o filho a ouvir suas palavras, mas também ao filho seguir o seu exemplo. Porque seguindo o exemplo dele, o filho também estará honrando ao Senhor. O texto de Provérbios 3,7 diz assim: não sejais sábios a seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Tema a Deus e afaste-se do mal. O que é aparência? O que é o mal? O que é a aparência do mal? Né? A aparência do mal é você estar próximo a pessoas que estão fazendo algo errado, mesmo que você não esteja fazendo, mas que aquilo ali não vai honrar e nem glorificar o nome do Senhor. Então, aquilo é a aparência do mal. Se eu estiver junto com aquele grupo de pessoas, eu estarei passando para as outras uma maneira de viver errada diante das Escrituras Sagradas. Então, eu não posso coabitar com essas ideias, eu não posso coabitar com esses pensamentos. Tá certo? Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É uma advertência interessante, pois muitas vezes achamos que sabemos o que estamos fazendo ou decidindo, mas na realidade estamos tomando caminhos que nos distanciam de Deus. Muitas vezes nós estamos tomando decisões em que essas decisões vão ter consequências de um caminho em que nesse caminho eu vou estar me afastando de Deus. Certo? Lembram lá da história de Sansão? Né? Sansão ele tinha um pacto com o Senhor, ele era nazireu. Não podia subir a sua cabeça navalha. Ele tinha de ser um cara cabeludo. Era onde estava o segredo dele com o Senhor. O voto que ele fez, o voto que foi feito, que a mãe dele fez. E Sansão brincou com o Senhor. Ao encontrar Dalila, ela começou a importuná-lo, perguntar qual o segredo da sua força. E ele começou a dar dicas, né? Se fizer 7 tranças no meu cabelo, se fizer com um tear, né? Começou a mostrar a sua fraqueza. Começou a falar para uma pessoa que não tinha compromisso com o Senhor. Ele começou a desvendar o mistério que ele tinha com Deus. E vejam a trágica vida, foi o final de vida de Sansão. Trágico. Né? Quando temos o Senhor, Ele ajuda a nos afastar de decisões que nos podem desabar. Quando temos ao Senhor, Ele vai nos ajudar a nos afastarmos de decisões que
podem acabar com a nossa vida. Muitos tomam decisões sem analisar todos os dados e nem perguntam ao Senhor. E quando vem o estrago feito, na maioria dos casos não tem como voltar atrás. Foi aquilo que eu falei, né? A menina, ela decide ter um filho do namorado. Ela acabou com a sua juventude. A menina com 13, 14, 15 anos é uma menina. Vai cuidar de uma criança. Sem o mínimo de experiência, muitas vezes, se um pai está por perto, ela vai passar por dificuldades tremendas e não volta atrás. Não volta atrás. Esse conselho é válido especialmente nos dias em que vivemos. Muita sabedoria e dependência do Senhor para decisões é uma atitude fundamental para a nossa alegria e paz interior. Muita sabedoria, né, para decisões, né, com relação à dependência ao Senhor, é uma atitude fundamental para a nossa alegria e paz interior. Depender de Deus. Depender totalmente do Senhor. Tá? O quarto ponto, cuidado com decisões perigosas. Nos capítulos 5, 6 e 7, ele mostra as armadilhas que aparecem e se não tivermos cuidado e discernimento do Espírito de Deus, corremos o risco de ceder às tentações e fazer decisões erradas. Tá certo? O que é que ele mostra aqui para a gente? O autor não faz metáforas usando figuras para ilustrar, mas vai direto ao assunto. Toca na fonte de tentação quanto ao sexo, adultério, prostituição, na preguiça e nos fiadores. Em todos eles, apresenta a prudência como base do comportamento. Então vamos ver o que é que ele fala aqui, tá? Descreve a mulher adúltera que sorrateiramente consegue o que deseja e a prostituta que vende seu corpo. Tanto um caso como o outro, o arrependimento chega. A mulher sorrateira é aquela que lá no teu trabalho ela está importunando a tua mente. Você tem sua esposa, ela está trabalhando, ou ela está em casa, você está trabalhando. E aquela mulher sorrateiramente, né? Delicadamente, ela começa com perguntas, com indagações, né? Com apontamentos que levam a um pecado, insinuações, que muitas vezes, se nós não tivermos firmados na rocha que é Cristo, nós podemos cair. Tá? Da mesma forma a prostituta, né? Que vende o seu corpo, né? Por dinheiro, né? Tanto um caso como o outro, o arrependimento chega. Tanto a mulher prostituta, como a mulher que é sorrateira, que vai delicadamente seduzir o homem, como também o homem que cede a essas tentações. O arrependimento vai chegar. Com certeza, o arrependimento vai chegar. Provérbios 5, de 3 a 5, diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. O que é que diz assim? A mulher sorrateira, aquela mulher que vai seduzindo com inteligência. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. O texto, ele fala que de algo que é doce feito favo de mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. É algo bonito, algo agradável de se ouvir, algo desejável aos olhos. Mas o segundo ponto diz assim, ó, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados no inferno. É algo perigoso. Está lá em Provérbios 5, de 3 a 5. Por isso, Salomão chama a atenção para que essas decisões perigosas e destruidoras não sejam tomadas. Ele enfatiza que essas decisões perigosas não devem ser tomadas. Outro fato é a preguiça. O autor da lição informa que, quando criança, seus pais sempre falavam versículos da Bíblia para que o mesmo aprendesse. Logo, o que mais se lembrava era Provérbios 6,6, que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Esse texto, falado por Salomão,
Salomão orienta ao preguiçoso que ele vá ter com a formiga, que ele aprenda com a formiga. Se os irmãos prestarem atenção, numa colônia de formigas, existem regras, né? Existem limites em uma sociedade, vamos assim dizer, de insetos. Cada um cumpre sua função. Então aqui ele está dando um tapa na cara do preguiçoso, né? Em uma colônia de formigas existe uma ordem, regras e limitações. A formiga rainha ou chefe dita as regras, passam o verão todinho armazenando comida para que no inverno estejam seguras. Não param nem se cansam. Manhã, tarde e noite elas trabalham, sem reclamar, apenas cumprem a função que cada uma tem. Trabalham. Então vai ter o preguiçoso com a formiga, aprende com ela, né? O preguiçoso é aquele que se aproveita da boa vontade do outro. Há pessoas que realmente precisam de ajuda, mas há outras que se acomodam e não procuram sua dependência financeira. Sempre estão na dependência. Então precisamos entender, diferenciar o preguiçoso do necessitado. O preguiçoso é aquele que se aproveita de uma oportunidade. E o necessitado é aquele que precisa de uma ajuda esporádica. Né? Eu já precisei de uma ajuda esporádica. Precisei de uma ajuda hoje. Mas amanhã eu não preciso mais dessa ajuda. Já o preguiçoso, ele se aproveita da situação. Eu preciso hoje, preciso amanhã, vou precisar sempre. Esse camarada, ele não é um necessitado. Esse camarada é um preguiçoso. Tá? Uma coisa é necessidade, outra é preguiça. Uma coisa é estar necessitado. Outra coisa é preguiça. Outro tema é o fiador, que é aquele que assume a dívida junto com o outro. Caso aquele que fez a dívida não pague, logo o fiador é responsável. Então tem que se ter cuidado com isso aí, tá certo? Em nosso tempo, por causa da desconfiança, em todo empreendimento precisamos de fiadores para garantir o pagamento. No nosso tempo é assim. Precisamos de pessoas que garantam, de fiadores que garantam o pagamento daquela dívida. Há muitos anos o fiador era a palavra do comprador. Mas, infelizmente, hoje não podemos agir assim por causa da quantidade de desonestos, inclusive alguns com quem convivemos. Lamentável. Leamos o capítulo 6, de 1 a 5 de Provérbios, que diz assim: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho, e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Né? Cuidado redobrado com isso aqui. O quinto ponto: filho, guarda as minhas palavras, está lá em Provérbios 7. O texto-chave é o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É o texto áureo, né, dessa lição. Salomão pede a seu filho carinhosamente para guardar as suas palavras que estão sendo ditas. Além disso, conservar. Conservar é manter em bom estado, manter em lugar seguro. Conserve a calma. Resistir ao desgaste causado pelo tempo, pela idade. Conservar velhos amigos. Conservar é mais que apenas guardar. Conservar é manter. Tá certo? Muitas vezes as pessoas dizem: eita, fulano abriu uma igreja. O abrir a igreja não é difícil. O abrir o templo não é difícil. Difícil é manter aquilo ali. Tá certo? Precisamos entender essa questão. A nossa conclusão: leia com calma estes primeiros capítulos de Provérbios e analise cada sugestão para saber como você está agindo. Tem feito decisões com sabedoria? Consulta ao Senhor para saber como é e quando fazê-las? Quais conselhos dados por Salomão têm sido difíceis para você colocar em prática? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 7, tá certo? Nós estaremos aqui postando, acredito que amanhã, a lição de número 8, tá certo? Que ela tem por título, a lição 8, ela tem por título, deixa eu pegar aqui o título da lição 8.
exaltação à sabedoria, uma lição muito boa, uma lição muito simples de se entender, mas de muito proveito para a nossa vida, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Deus possa nos abençoar, tá?